Fala galera, bem-vindos ao podcast Além da Sexta, meu nome é Gustavo Teixeira e esse é o 15º episódio desse podcast, um podcast sobre basquete, mas principalmente sobre NBA, e eu já queria começar pedindo desculpa porque semana passada não teve episódio, ficou realmente muito corrido, eu compartilhei com vocês nos stories lá do Instagram, mas essa semana estamos de volta, esperei para fazer esse episódio propositalmente mais pro final da semana, porque hoje, quinta-noite, quando eu tô gravando, a gente teve o anúncio dos All-Stars reservas para essa temporada, então na semana passada a gente já tinha ficado sabendo quem iam ser os titulares do All-Star Game, tanto do lado leste quanto do lado oeste, e hoje, quinta-noite, a gente acabou de descobrir quem são os reservas, então vamos falar bastante sobre isso. Tiveram alguns nomes bem delicados, bem polêmicos que ficaram de fora que eu não concordei, que você provavelmente também não vai ter concordado. Quinta-feira à noite bem movimentada, inclusive na NBA, além dos reservas do All-Star divulgados, a gente também recebeu a notícia do Philadelphia 76ers que o Joel Embiid, atual MVP da liga e favorito para ser MVP de novo esse ano, rompeu o menisco do joelho esquerdo. Ele vai continuar sendo avaliado ao longo do final de semana para determinar quanto tempo ele vai realmente ficar fora das quadras, mas para quem conhece um pouquinho aí de qualquer esporte no geral, na verdade, romper o menisco não é uma lesão simples, a gente está falando de provavelmente meses de recuperação, possivelmente uma cirurgia, claro que nada foi confirmado ainda, mas é muito difícil imaginar que ele consiga voltar em altíssimo nível, no nível perto do que ele estava para essa temporada, então é um baque muito grande, não só para os fãs do Philadelphia 76ers, mas para os fãs da NBA. E a gente também teve uma troca nessa noite de quinta-feira, envolvendo o Memphis Grizzlies e o Houston Rockets. O Houston Rockets conseguiu nessa troca o Steven Adams, que está machucado para essa temporada, mas que deve voltar 100% recuperado para a próxima, então a gente também vai falar sobre as ramificações dessa troca, por que os times se movimentaram agora, principalmente envolvendo um jogador que não vai jogar essa temporada. Enfim, bastante coisa para falar nesse episódio. E aí, mais pro final, como na semana passada a gente não teve episódio, eu vou fazer um apanhado geral de como que tá esse panorama da liga hoje, quais são os times que estão em alta, em baixa, bem rapidinho também, para não ficar muito extenso no final do episódio, mas bastante conteúdo, bastante coisa pra gente falar. Então vamos lá, chega de enrolação, começando com o All-Star e vamos começar recapitulando com os titulares que foram anunciados na semana passada, começando do lado do Oeste. Os armadores vão ser Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, e Luka Doncic, do Dallas Mavericks. Os alas ou pivôs vão ser Kevin Durant, do Phoenix Suns, LeBron James, do Los Angeles Lakers, e Nikola Jokic, do Denver Nuggets. Do lado do leste, os titulares foram Tyrese Haliburton, do Indiana Pacers, e Damian Lillard, do Milwaukee Bucks, como armadores. Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum e Joel Embiid, do Bucks, Celtics e 76ers, respectivamente, como alas ou pivôs. Lá atrás, em dezembro, para quem se lembra do episódio que eu falei sobre o All-Star, esses 10 jogadores titulares, 5 de cada lado da conferência, foram exatamente os que eu achei que seriam, mas desse último mês, mês e meio que passou, eu achava que o Jalen Brunson merecia ter sido titular no lugar do Damian Lillard. Seria a única movimentação, a única troca que eu teria feito se eu pudesse escolher os titulares. Todos os outros 9, para mim, são mais do que merecido como titulares. Mas agora na parte dos reservas, que é onde a gente começa a ter bastante polêmica. Tô aqui com a minha colinha do lado para não esquecer nenhum. Então também começando do lado do Oeste, os escolhidos foram Anthony Davis, do Los Angeles Lakers, Devin Booker, do Phoenix Suns, Karl Anthony Towns, do Minnesota Timberwolves, Paul George, do Los Angeles Clippers, e Kawhi Leonard, do Los Angeles Clippers, Anthony Edwards e Stephen Curry. Esses foram os 7 jogadores do lado do Oeste. Já do lado do Leste, os escolhidos foram Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers, Julius Randle e Jalen Brunson, do New York Knicks, Jaylen Brown, do Boston Celtics, Donovan Mitchell, do Cleveland Cavaliers, Paolo Banchero, do Orlando Magic e Bam Adebayo, do Miami Heat. A gente tem polêmicas dos dois lados, então, como eu tô fazendo nessa ordem, vamos começar com a Conferência Oeste. Os dois mais gritantes que ficaram de fora, com certeza, é a dupla do Sacramento Kings, do Mantas Sabonis e de Aaron Fox, os dois que com certeza mereciam ter entrado na lista. O Fox estava na minha lista inicial lá de dezembro, o Sabonis não estava como um jogador que quase entrava, só que ele com certeza merecia ter entrado depois do que ele veio jogando nessas últimas 5, 6 semanas. Realmente não entendo como pelo menos um dos dois não entrou. Para mim, os dois terem ficado de fora é simplesmente absurdo. Dos 7 reservas do Oeste que foram escolhidos, eu acho que é indiscutível Anthony Davis, Kawhi Leonard, Stephen Curry e Anthony Edwards. Eu acho que nenhum desses 4 tem qualquer argumento para tirar eles, então a dúvida com certeza ficaria entre Devin Booker, Paul George e Karl Anthony Towns.
O Devin Booker eu também não consigo encontrar argumentos de como ele ficaria de fora. É um dos melhores armadores da liga, talvez e provavelmente o melhor ala armador atualmente, então Devin Booker eu talvez não discutiria também. E aí sobram as opções de Paul George e Karl Anthony Towns. Esses sim são os mais discutíveis, os dois que acabaram entrando muito por influência do desempenho dos times na temporada. O Timberwolves tá aí desde o começo da temporada entre os primeiros colocados, ficou muito tempo em primeiro, agora tá indo e voltando, agora continua em primeiro, e o Clippers que tá numa ascendente absurda, o time inteiro no geral tá jogando muito bem, então eles acabam sendo beneficiados por isso, só que a gente tem na NBA mais jogadores de nível All-Star do que vagas, então realmente sempre vai acabar ficando gente de fora, e nesse caso eu provavelmente teria tirado os dois para colocar Domantas Sabonis e De'Aaron Fox, mas pelo menos um dos dois teria que ter saído. Entre Paul George e Karl Anthony Towns, eu tiraria o Paul George. Eu acho mais impressionante o que o Towns vem fazendo junto com o Minnesota Timberwolves, principalmente no impacto que ele tem tido positivo para a franquia, algo que não vinha sendo uma tendência nos últimos anos. E o Paul George, para mim, nessa com certeza teria sobrado para colocar o Sabonis ou o Fox. Para mim, tanto faz. Eu acho que é 50-50 qualquer um dos dois. Mas o importante é que um dos dois tinha que ter entrado, e eles ainda podem entrar se algum desses jogadores acabarem se machucando e ficarem fora do All-Star. Isso é uma coisa que eu vou extrapolar um pouco mais pra frente, principalmente quando a gente falar do Joel Embiid, mas os jogadores que acabam se machucando, que foram escolhidos pro All-Star, eles não perdem a seleção, eles continuam sendo jogadores escolhidos pro All-Star, eles vão estar lá no dia do All-Star, só que aí o comissário da NBA, o Adam Silver, pode escolher algum jogador que ele queira para substituir esse atleta. Então pode ser que a gente ainda veja De'Aaron Fox ou Domantas Sabonis, ou os dois, dependendo de quantas lesões a gente tiver no time, até a chegada do All-Star, nas próximas 2 ou 3 semanas. Esse lado do leste, os legítimos que não tem argumentação de como tirar eles é Jalen Brunson, Tyrese Maxey, Donovan Mitchell e Jaylen Brown. O Jaylen Brown também era um dos jogadores que tinha ficado de fora da minha lista de dezembro, mas eu acho que, dadas as circunstâncias da dominância que o Boston Celtics está tendo na conferência, eu acho que não tinha como não colocar 2 jogadores do time e, para mim, não tinha como o segundo jogador não ser o Jaylen Brown. E aí dos que sobraram é o Paulo Banchero, o Bam Adebayo e o Julius Randle. Eu acho os 3 discutíveis. Eu teria colocado tanto o Paulo Banchero quanto o Bam Adebayo também. O Julius Randle também é o mesmo caso do Paul George e do Karl Anthony Towns. É um jogador de nível All-Star, que tem jogado como um verdadeiro All-Star e que acabou sendo beneficiado, digamos assim, pelo time estar indo muito bem, e ele acabou entrando nessa lista, e aí ficou de fora um jogador que, por mais que o time esteja jogando muito mal, não tem como ter deixado de fora, que é o Trae Young. Pela segunda temporada seguida ele fica de fora do All-Star, mesmo tendo médias de mais de 26 pontos por jogo, com mais de 10 assistências. O All-Star, eu entendo que tem todo o peso coletivo, mas em algum momento você precisa recompensar jogadores que fazem coisas individualmente de grande destaque, que é o caso do Trae Young. Então eu teria tirado o Julius Randle para colocar o Trae Young, e o Julius Randle tá machucado, ele provavelmente vai ficar fora do All-Star. Ainda não é oficial, mas é praticamente oficial. Ele vai ficar fora por pelo menos 2 ou 3 semanas, e aí ele vai ser reavaliado, então o timing dele voltar para o All-Star é praticamente impossível. A gente também tem nos titulares o Embiid, que deve ser cortado do All-Star, do jogo do All-Star, ao que tudo indica por conta dessa lesão que eu falei mais cedo. Então no leste já é praticamente certeza que a gente vai ter 2 jogadores novos no time, e aí como funciona agora que a gente tem o Embiid como titular sendo machucado? Um dos jogadores alas ou pivôs do banco de reserva vai subir para o time titular, quem escolhe isso é também o Adam Silver, e aí no banco de reservas vai abrir essa vaga do Joel Embiid, que ele foi tirado do time titular, então abre um slot novo, uma vaga nova no time reserva. Aí seriam escolhidos 2 jogadores novos para o time reserva. Minha opinião, um deles com certeza vai ser o Trae Young, e a outra vaga eu acho que vão ter várias opções. Eu provavelmente iria de Scottie Barnes, mas eu não me surpreenderia em nada se um Pascal Siakam da vida fosse escolhido, e muita gente vai pedir o Derek White. Eu continuo achando que não tem como colocar ele é muito bom, ele tem feito uma temporada absurda, só que pra mim ele tá na categoria de role player de elite, é aquele jogador coadjuvante que ele é o teto do jogador não All-Star, só que quando a gente pula do role player de elite pro All-Star,
para mim, eu particularmente não consigo encaixar o Derrick White nessa categoria. Eu acho que ele tem chance de entrar, tem muita gente fazendo lobby para ele entrar, então eu não me surpreenderia se ele entrasse, mas eu particularmente não colocaria. Eu ficaria com Trae Young e Scottie Barnes, ou Trae Young e Pascal Siakam. Tem muita gente que fala até do Miles Turner, aí eu acho que também quer esticar um pouco demais, mas a minha escolha seria realmente Trae Young e Scottie Barnes. A gente também teve a notícia dessa semana que a gente vai ter o primeiro X1 da história do All-Star, da história da NBA, o primeiro X1 oficial. Não vai ser o mano a mano tradicional, 1 contra 1 ali para fazer a cesta, igual seria um sonho. Eu acho que dá até pra gente explorar isso mais pra frente como ideias para melhorar o All-Star ao longo dos próximos anos. Um mano a mano seria absurdo. Imagina você tendo um mano a mano Curry contra Kyrie Irving, Damian Lillard contra o Devin Booker, Luka contra o Devin Booker, que é uma rivalidade, ia ser sensacional, mas enfim, acho que isso ainda está um pouco longe, mas é o mais perto que a gente já chegou disso. A gente vai ter Stephen Curry contra Sabrina Ionescu da WNBA, os dois melhores arremessadores de 3 pontos da atualidade das suas respectivas categorias vão se enfrentar no 1 contra 1. Inicialmente, eles iam fazer de uma forma que o Curry ia arremessar com a bola da NBA e da linha da NBA, e a Sabrina ia arremessar da linha de 3 pontos da WNBA com a bola da NBA. E aí ela mesma veio a público e falou que não, que ela vai arremessar da linha da NBA, o que muita gente falou que ela tá ficando doida, que ela não vai conseguir, só que para quem já viu o vídeo dela, pelo menos, já viu algum jogo dela, ela já costuma arremessar bem de longe das linhas de 3 pontos da WNBA. Ela lidera a liga feminina em arremessos e bolas convertidas para mais de 1 metro atrás da linha de 3 pontos, e aí só para vocês terem como referência, a diferença da linha de 3 pontos da NBA para a WNBA é de mais ou menos 50 centímetros, então ela já arremessa de uma distância maior do que a linha de 3 pontos da NBA, ela não vai ter problema em relação a isso. Acho que foi uma baita sacada da NBA, tem tudo para ser um sucesso, e ainda mais estreando esse formato de 1 contra 1, pegando os dois ícones hoje da liga feminina e o da liga masculina no quesito de bola de 3 pontos, então acertaram em cheio, tacada de mestre. Eu acho que vai ser muito legal, entretenimento puro, com certeza. E para fechar esse tema do All-Star, antes de passar para os próximos tópicos, eu queria trazer para vocês aqui em primeira mão, para quem está assistindo esse episódio, eu também vou anunciar nas outras redes, no TikTok e no Instagram, mas quem está ouvindo primeiro essa novidade é quem está até aqui assistindo esse episódio, é que eu estarei no All-Star in loco, assistindo ao vivo o jogo lá na arquibancada. Tô muito feliz, era um dos meus sonhos relacionados à NBA e eu felizmente vou conseguir realizar ele esse ano. Vou trazer muito conteúdo legal. Além do jogo, eu também vou para uma espécie de NBA House, tipo a que tem nas finais em São Paulo. Aqui no Brasil eu também vou para uma espécie de NBA House lá que chama NBA Champions Club. Então não vão faltar conteúdos, eu vou em lojas da NBA lá, vou trazer coisas muito legais que só quem está nos Estados Unidos consegue ver, e não é sempre que a gente tem essa oportunidade também de criar conteúdo lá, então eu vou aproveitar essa minha chance e trazer tudo que eu puder relacionado à NBA, mas com o foco, claro, no All-Star. Então estou muito feliz. Já queria ter anunciado essa notícia antes, mas eu esperei sair todos os jogadores do All-Star. Eu sabia que eu ia falar bastante sobre esse assunto quando chegasse um pouco mais perto da viagem. Então é por isso que eu também avisei que o mês de fevereiro vai ficar com menos episódios. Quando eu estiver lá, eu não vou conseguir gravar muito. Na semana que vem vai ter episódio normalmente, mas nas próximas 2 ou 3 de fevereiro talvez não tenha. Se der, eu vou tentar gravar. Mas se não der, eu gravo voltando, mas os conteúdos diários, toda a cobertura, coisa, como eu falei, diferente. Se vocês tiverem sugestões de conteúdo, coisas que vocês querem ver sobre o All-Star quando eu estiver lá, me mandem no direct, comentem aqui no podcast, comenta no YouTube. A gente pode passar do tema do All-Star, mas eu não queria deixar de compartilhar aqui com vocês, então estarei lá, aguardem para conteúdos realmente muito legais. Mas enfim, é isso então, passando agora para os próximos tópicos que falamos no começo do episódio, começando com a lesão do Joel Embiid. Como eu falei, a princípio tudo indica que ele rompeu o menisco do joelho esquerdo e, sendo bem sincero, não tem nenhuma análise muito profunda que dê para fazer dessa lesão, além de que a temporada para o Philadelphia 76ers praticamente acabou no quesito de aspiração a título, aspiração a ser campeão, que era o principal objetivo da franquia. Eles não eram considerados um dos grandes favoritos, Boston Celtics, o próprio Milwaukee Bucks, que mesmo estando meio mais ou menos, continua na frente deles, alguns times do Oeste estavam na frente do Philadelphia, mas eles eram um
8, 6 times que poderiam ser campeões nessa temporada se tudo desse certo. E uma das coisas que precisava dar certo era o Joel Embiid estar saudável durante os playoffs. Ao que tudo indica, isso não vai acontecer e é realmente uma pena. Uma coisa que sim, eu acho que muda é o approach, a abordagem que eles têm que ter para essa janela de transferências, para essa trade deadline, agora que o Embiid está machucado. Pode esquecer qualquer troca que pense em melhorar o time para essa temporada, não faz sentido. Para a próxima temporada, na próxima janela de transferências, eles vão ser um dos times com mais espaço na folha salarial para trazer novos jogadores, para talvez trazer uma nova estrela, e não tem por que fazer nenhuma movimentação que impeça isso de acontecer. Essa, como eu falei, é uma temporada, entre aspas, perdida. Agora, a melhor coisa que pode acontecer é o Embiid voltar bem da lesão, se recuperar 100% para a próxima temporada, eles fazerem a manutenção desse espaço na folha salarial e prepararem o time para conseguir reforçar da melhor forma possível na próxima janela de transferências, e o Tyrese Maxey continuar evoluindo. Talvez essa seja a única coisa positiva dessa lesão do Embiid, é que agora o time está na mão do Tyrese Maxey. Se ele já estava com médias de 25, 26 pontos por jogo nessa temporada, é possível que esse número suba para próximo de 30 pontos, e ele vai começar a ganhar mais maturidade e entender o que significa ser responsável por um time. Ele assumiu esse papel de segundo melhor jogador do time e agora, hoje, quando eu tô gravando, foi escolhido como All-Star. Foi tudo acontecendo muito rápido para ele e agora ele vai ter que assumir essa responsabilidade, até mesmo de liderança. Claro que tem outros jogadores veteranos dentro do Philadelphia que acabam exercendo mais esse papel. Com o Joel Embiid fora, esse time é sem dúvida nenhuma do Tyrese Maxey e ele tem que tirar o maior proveito disso, e não só ele, quanto o restante do time. É um momento também pro Nick Nurse avaliar o elenco que ele tem e saber quem que vale a pena continuar para a próxima temporada, porque eles têm muitos jogadores em contratos expirantes, principalmente boa parte dos jogadores que vieram pela troca do James Harden. Então Nicolas Batum, Robert Covington, são jogadores que são bons role players, bons jogadores de composição de elenco, mas que precisam convencer o técnico e toda a parte administrativa de que vale a pena o 76ers gastar o espaço na folha salarial para renovar com eles para a próxima temporada. Então, pro lado do 76ers, esses são os principais pontos. Como eu falei, não tem nada muito profundo que dê pra gente analisar, a não ser de que, mais uma vez, o Philadelphia vai ficar pelo caminho. Mais um ano que, de novo, eles provavelmente não vão chegar na final de conferência. A última vez que eles chegaram foram lá no comecinho dos anos 2000, quando o Allen Iverson levou o time para as finais para jogar contra os Lakers. Eles perderam nas finais de 4-1. Foi a última vez que eles chegaram numa final de conferência. Faz mais de 20 anos e nessa temporada não vai ser de novo. Eles vão continuar sonhando para 2025 e é um time que, na base, pode ainda ser competitivo. A janela deles de título não está fechada. O Embiid estava jogando num nível absurdo, num nível histórico. Se ele voltar 100% recuperado da lesão, nada impede que ele comece a próxima temporada exatamente de onde ele parou, mas especificamente para essa temporada do Philadelphia vai ser isso aí. Muito difícil imaginar que eles consigam manter esse terceiro lugar, então provavelmente vão dar espaço para times como New York Knicks e Cleveland Cavaliers subirem na tabela e poderem sonhar mais alto ainda com uma boa pós-temporada e, quem sabe, chegar a uma semifinal, final de conferência, tentar uma zebrinha e conseguir uma aparição em final de NBA. Enfim, sem o Joel Embiid no 76ers, a concorrência, a competição por essas vagas em uma corrida longa de pós-temporada, de playoffs, elas diminuem. A terceira grande notícia que aconteceu nessa noite de quinta-feira, noite bem movimentada na NBA, é a troca entre Houston Rockets e Memphis Grizzlies. O Memphis recebeu Victor Oladipo e 3 escolhas futuras de segunda rodada, e o Houston Rockets recebeu o Steven Adams. Pro lado do Memphis, o objetivo dessa troca foi enxugar um pouco da folha salarial para focar em construir o time em volta de Ja Morant, Jaren Jackson Jr. e Desmond Bane, que são as 3 grandes peças, as 3, não vou falar estrelas porque eles não são estrelas, só o Ja Morant é realmente uma estrela, mas nesse sentido, as 3 grandes estrelas do time, e aí construir em volta deles, agora com uma folha salarial um pouco mais enxuta. O Oladipo está em um contrato expirante, e eles recebem 3 escolhas futuras de segunda rodada, que por mais que sejam escolhas de segunda rodada e não de primeira, tem lá o seu valor e eles podem usar principalmente para trocas. Memphis, para essa off-season, vai ter uma adesão interessante, que é escolher com essa pique alta que eles vão ter, que pode ser realmente uma pique top 4, top 3, top 2, enfim, pode ser uma escolha realmente bem alta, ou usar, e agora usar com esses outros ativos que eles conseguiram, para melhorar o time em volta desses 3 jogadores que eu falei. Então, pegar essas 3 escolhas de segunda rodada que eles acabaram de receber
essa possível escolha alta no draft desse ano e outras escolhas futuras para ir atrás de jogadores que eles já tinham interesse no passado, como o Mikal Bridges, por exemplo, que o Brooklyn Nets está muito relutante em trocar, mas a gente sabe que na NBA as coisas mudam com frequência. A única constante da NBA é que a mudança é certa. Então, eu acho que o Memphis Grizzlies está com isso na cabeça. Eles recebem escolha de draft e se livram de um contrato para poder usar isso para tomar decisões inteligentes na próxima off-season. Então, basicamente isso olhando para o lado do Memphis Grizzlies. E olhando para o lado do Houston, é um time que fica mais forte para a próxima temporada, então essa é uma movimentação, obviamente pensando na temporada seguinte, que eles querem continuar evoluindo. Então, saíram reportagens essa semana de jornalistas que cobrem o Houston Rockets lá nos Estados Unidos, de que eles querem ir para os playoffs já nessa temporada e que o Ime Udoka, que é o técnico do time, não tem interesse nenhum em continuar com um time extremamente jovem e esperar eles evoluírem. Que o time supostamente estaria disposto a trocar escolhas futuras de draft e jogadores jovens como o Jalen Green por estrelas e por jogadores já consolidados que ajudem o time a ir subindo de degrau em degrau de uma maneira mais acelerada. A chegada do Steven Adams faz exatamente isso pensando para a próxima temporada. Eles tiveram que abrir mão de praticamente nada, abriram mão de um jogador que nem fazia parte dos planos do time, no Victor Oladipo, e 3 escolhas futuras de segunda rodada que, como eu falei, têm o seu certo valor, mas como a gente pode ver, foram usados por um jogador como Steven Adams que está machucado, então não são escolhas tão valiosas, e eles fazem isso já pensando na próxima temporada. A expectativa é que o Steven Adams consiga entregar na próxima temporada 20 minutos de qualidade, é isso que foi reportado nas últimas horas, nos últimos minutos depois que essa notícia saiu, que ele consiga entregar 20 minutos de muito rebote ofensivo, que é o que ele sabe fazer, e muita presença de garrafão, principalmente defensivamente, e aí talvez dividir esse espaço na quadra ao mesmo tempo com o Sengun. O Sengun precisaria de uma adaptação, porque o Steven Adams com certeza seria o pivô e ele teria que jogar nessa posição de ala pivô, na número 4. Eu acho que eles conseguiriam, de certa forma, mas o encaixe deles, ele é curioso. Eu não consigo afirmar ainda se tem futuro, por exemplo, pensando nos dois como titulares, ou se a melhor saída seria realmente ser sempre que um tá jogando o outro tá no banco de reserva, mas é, como eu falei, uma troca pensando na próxima temporada, já é uma movimentação pensando em continuar elevando o patamar do time, e isso de forma nenhuma significa que o time não vai se mexer nessa janela ainda. O Houston Rockets é um dos times que mais devem ser ativos até a trade deadline, que vai ser na próxima quinta-feira, então podemos esperar para possivelmente outras trocas envolvendo o Houston, e aí eu acho que se a gente vê outras trocas mesmo, provavelmente vai ser já pensando nessa. Eu não acho que eles vão continuar fazendo trocas pensando na próxima, principalmente com esse argumento de que o Ime Udoka quer ganhar agora já e não esperar para talvez ficar no play-in nessa temporada e aí na próxima evoluir. Não, ele quer ir para os playoffs nessa temporada. Passamos pelos 3 grandes tópicos desse episódio e como eu falei, eu vou fazer agora um apanhado geralzão de como que tá esse panorama da NBA nessas últimas semanas e o que esperar daqui para frente. Começando agora do lado do leste, normalmente eu começo com o oeste, não sei porquê, acho que é pela lógica de esquerda a direita, mas começando agora pelo leste, no geral, não mudou muito do que a gente estava vendo já de tendência nas últimas semanas. O Boston Celtics conseguiu abrir uma folga, uma gordura muito interessante no primeiro lugar. Eles agora estão 5 jogos na frente do segundo colocado, estão praticamente aí disparando para garantir essa primeira vaga, não só da Conferência Leste, mas geral da NBA, o que é muito importante pensando num time que quer chegar nas finais. O Boston Celtics, se eles terminarem com o primeiro lugar geral, tem mando de quadra até a final. Se eles chegarem na final de conferência, na final da NBA, não interessa contra o time que eles joguem, eles teriam o mando de quadra, e a gente sabe que para eventuais jogos 7, isso pesa e pesa muito. E aí nessa segunda prateleira do leste, a gente tem totalmente embolados Milwaukee Bucks, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, tinha o Philadelphia 76ers, mas agora sem Embiid a gente provavelmente teria que tirar eles dessa segunda prateleira, mas no geral esses 3 times são os que hoje têm alguma chance
realista de chegar numa final de conferência, principalmente dependendo do chaveamento ao longo dos playoffs. O time mais quente da NBA hoje é o New York Knicks, um time que, mesmo se eles não fizerem mais nenhuma movimentação nessa janela, dependendo de quem eles enfrentarem no meio do caminho, se eles conseguirem evitar o Boston Celtics na segunda rodada dos playoffs, não me surpreenderia em nada se eles chegassem na final de conferência. E o Cleveland, agora que está começando a ficar saudável, também começa a poder voltar a sonhar em ter uma temporada mais longa, uma pós-temporada mais bem sucedida do que foi a última. Aí descendo um pouco na tabela, a gente tem embolado nessa zona de play-in o Indiana Pacers, que conseguiu se desgarrar um pouco dessa zona de play-in. Hoje eles estão 2 jogos na frente do 7º colocado, que é o Miami Heat, mas eu considero eles ainda um time que vão brigar até o final para conseguir essa 6ª vaga. Eu acho que do 5º para cima, talvez agora com o 5º podendo ser o Philadelphia 76ers, mas no geral do 5º para cima tá meio que definido quem vão ser os times. Do 6º para baixo que a briga tá realmente boa, e aí ela começa com o Indiana Pacers, que agora tá com Pascal Siakam e Tyrese Haliburton voltando de lesão, então isso é muito importante. O Siakam estava jogando meio que sozinho, a gente não estava vendo ainda o potencial desse time, e agora a gente está desde que o Tyrese Haliburton voltou. A fase do Pacers no geral não era muito boa, são só 4 vitórias nos últimos 10 jogos, mas com o Haliburton voltando ativa, isso deve melhorar. E aí nesse bolo a gente tem Miami Heat, Orlando Magic, Chicago Bulls e aí um pouco mais afastado o Atlanta Hawks. Eu acho que até mesmo o Chicago Bulls não deve conseguir brigar muito mais para cima do que eles já estão hoje na 9ª colocação. Essa briga de 6º, 7º e 8º deve ficar mesmo entre Indiana Pacers, Miami Heat e Orlando Magic. Esses últimos 5 colocados da conferência devem acabar por ali mesmo, não consigo imaginar nenhum deles saindo muito dessa posição. O Brooklyn Nets talvez consiga sonhar com o play-in, mas eu não acho que seja muito factível. Eu acho que os outros times talvez acabem inclusive até fazendo movimentações na trade deadline que o Brooklyn talvez faça olhando para outra direção, né, para a direção de piorarem e continuar nessa fase de reconstrução. Então esses últimos 5 times do leste, Brooklyn, Toronto, Charlotte Hornets, Wizards e Detroit Pistons, devem ficar mais ou menos por aí mesmo. Agora passando para o lado do oeste, na parte de cima a gente começa pela primeira vez na temporada ter uma briga boa por essa primeira colocação, que foi dominada por boa parte da temporada pelo Minnesota Timberwolves, e aí de vez em quando o Oklahoma City beliscava, de vez em quando o Denver beliscava, mas agora a gente tem realmente uma briga de fato por esse primeiro lugar. Deve ficar entre 4 times, entre o Minnesota, Oklahoma, Denver e o Los Angeles Clippers. Para quem viu o último episódio que eu postei da série que eu tô fazendo no TikTok e no Instagram da avaliação dos 30 times da NBA, o meu palpite para ser o primeiro colocado do Oeste é o Los Angeles Clippers. Eles estão numa crescente muito boa, eu não consigo ver eles perdendo ritmo, a não ser que eles tivessem alguma lesão, mas a gente não pode esperar que alguém se lesione, a gente tem que analisar os fatos da forma que eles são, e o fato é que tá todo mundo saudável, então neste cenário, para mim, o Clippers vai ficar com essa primeira colocação, mas o top 4 não deve mudar. Top 4 do Oeste deve ser, independente da ordem, Clippers, Denver, Oklahoma e Minnesota Timberwolves. Acho que do 5º até o 10º, todos têm chance de pegar a vaga direta para playoffs, e aí nesse bolo a gente está falando de Sacramento Kings, Phoenix Suns, Pelicans, Mavericks, Lakers, e aí Utah, talvez. Eu não acho que o Utah tenha tanta força, eu vejo mais o Golden State se eles fizerem alguma troca, ou o Houston Rockets se eles fizerem alguma troca, conseguindo essa 10ª vaga do Utah Jazz, mas teoricamente todos eles têm alguma chance de conseguir essa vaga direta para os playoffs. Hoje está muito mais favorável para Phoenix Suns e Sacramento Kings, que já estão nessas posições, estão em fases relativamente melhores do que outros. O Pelicans, o Dallas e o Lakers, por exemplo, todos ganharam menos do que a metade dos últimos 10 jogos, então assim, no geral, a fase do Phoenix e do Sacramento Kings nesses últimos 10, 15 jogos tem sido melhor, mas a briga desses do 5º ao 9º, do 5º ao 10º, deve ser muito boa. Acho que o limite da Conferência Oeste de times que vão brigar por algo não vai passar do Golden State, o que não é surpresa para ninguém, mas se eu pudesse dividir em blocos, a Conferência Leste e Oeste seria mais ou menos assim. E com isso a gente vai chegando ao fim desse episódio. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui, espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem o episódio também vai sair na sexta-feira, porque eu vou esperar a trade deadline, que vai ser na quinta, então ela acaba quinta durante o dia, eu gravo quinta à noite, no mesmo esquema que eu tô fazendo nessa semana, e aí eu solto sexta-feira de manhã para vocês.
com tudo que rolou, podem esperar que vão acontecer trocas. Não sei se vai ser tão impactante as trocas assim, igual foi na temporada passada, que Kyrie Irving foi trocado, que Kevin Durant foi trocado, que teve a troca milagrosa do Los Angeles Lakers. Não acho que vão acontecer trocas dessa magnitude, mas eu acho que a gente pode ver coisas interessantes acontecendo. Normalmente a trade deadline é uma caixinha de surpresa, então vamos esperar. Eu acho que vale a pena esperar o episódio da semana que vem para quando a gente tiver isso tudo definido, e aí eu trago todas as novidades para vocês, a cobertura completa. E é isso, a gente se vê todos os dias com conteúdos lá no TikTok e no Instagram e no Shorts também, no @AlendASexta, e a gente se vê por aqui de novo na semana que vem com o próximo episódio do podcast Além da Sexta. Até a próxima!